Entendido isso, inclusive, fica claro o controverso, ou aparentemente controverso texto de Mateus 16, que a igreja romana usa para dizer que a igreja está fundada em Pedro e que deve o Pedro ter sucessor na figura do Papa. Na verdade, afirmar uma sucessão para Pedro já é uma extravagância, porque ainda que o texto dissesse que Pedro era o fundamento da igreja, nada fala sobre Pedro ter um sucessor. Mas lá não se quer dizer que Pedro é o fundamento da igreja. Veja o contexto. Jesus pergunta aos discípulos. Ele diz: uns dizem que eu sou Elias, que voltou. Outros dizem que eu sou um dos profetas do Velho Testamento. Ou seja, os que não estão comigo, os que não são dos meus discípulos, os de fora, têm essas concepções acerca de mim. E para vocês, quem eu sou? O que Jesus queria com essa pergunta era dizer o seguinte: o mundo tem essa concepção de mim. O que é que faz de vocês separados do mundo, distinto? O que é que faz com que vocês sejam um povo que vai romper com eles? E Pedro, tomando a frente dos demais, no seu temperamento impetuoso, falou o que estava no coração de todos eles. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que esse relato está em Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos e Lucas, para aí. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Terminou. O bom entendedor já sabe. O que nos distingue do mundo é que para o mundo Jesus pode ser um bom mestre, um profeta, um morto que ressuscitou do Velho Testamento. Mas para nós, crentes, Ele é o Filho de Deus que se fez carne para vir buscar e salvar o que se havia perdido. Marcos e Lucas terminam aí, mas Mateus acrescenta mais. Mas o que Mateus diz em seguida não traz nova informação. Por isso que Lucas e Marcos não trazem o que em Mateus continuou. O que Mateus traz é Jesus reconhecendo que Pedro disse uma verdade. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu és feliz no que tu disseste. Jesus não quer tanto falar de Pedro, mas do que ele disse. Ele disse: quem te revelou isso? Que eu sou o Filho do Deus vivo? Não foi carne nem sangue. Não foi olhando para a minha aparência. Jesus não parecia diferente de um homem comum. Era um carpinteiro de mãos calejadas. Quem te revelou isso? Não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. Jesus não estava falando de Pedro, estava falando do que Pedro disse. E então Jesus disse: pois eu te digo que tu és Pedro. Pedro é um termo masculino no grego. Petros significa uma pedra pequena, como um tijolo, uma pedra dessas que pode servir para edificação. Ele diz: tu és uma pedra pequena, um Petros. Mas sobre esta pedra, aí é outra palavra, um termo feminino, pedra, que vem de Petra em grego, é uma rocha, uma base sólida, um fundamento. Jesus diz: tu é um tijolo do edifício. Mas sobre esta rocha aí que saiu da tua boca, que tu falaste, ou seja, o próprio Cristo confessado, reconhecido e revelado como Filho de Deus, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo: Pedro, tu és um tijolo no edifício, mas a tua confissão, a revelação que tu tiveste, a descrição que tu deste de quem eu sou, o conhecimento disso, é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. O que nos faz igreja é porque nós conhecemos Jesus. Não por meio de carne e sangue, não como personagem histórico, mas nós o conhecemos por revelação do Evangelho. Nós conhecemos a Jesus por iluminação do Espírito Santo. Nós conhecemos que Ele é o Filho de Deus. Este é um conhecimento, meus irmãos, relacional, pessoal, que não nos permite voltar atrás na nossa jornada. Por isso, uma vez Jesus pregou em João capítulo 6, e muita gente foi indo embora achando duro o discurso dele.
E os discípulos disseram: Senhor, esse teu discurso está duro demais, por isso que estão indo embora. Jesus disse: vocês querem ir embora também? E naquele momento mesmo Pedro falou de novo: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Quem tem essa revelação não retrocede, não retrocede, não tem outro lugar para ir, não tem outro a quem recorrer, porque já conhece que Jesus é inigualável, é singular, é único e todo suficiente Salvador.